Olá, a paz de Cristo seja sobre a sua vida. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez no podcast Madecop. Desta feita, no 16º episódio, nós estamos aqui toda sexta-feira às 20 horas, ao vivo, em sextas-feiras ininterruptas. Faça dia, faça sol, faça chuva, faça calor, independente de qualquer coisa, seja feriado. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um pastor muito querido aqui na nossa cidade, que com certeza tem muito a acrescentar na sua vida nessa noite. Portanto, eu quero te pedir que pegue este link, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque hoje, nós temos certeza que o conhecimento da palavra, experiências vividas na prática, vão abençoar a sua vida. Pegue aí o papel e caneta para anotar e vem conosco para o 16º episódio do podcast O Madecop. Pastor José Carlos, é uma alegria ter o senhor aqui no podcast Madecop. Seja muito bem-vindo. Prazer, pastor Francis, é um prazer para mim estar aqui também no Madecop, é um prazer poder estar participando, né? E já é um sucesso, né? Esse podcast já é uma bênção, é um sucesso, né? Eu tenho acompanhado aí, é um prazer estar com todos vocês também que estão aí nos assistindo, né? Vai ser uma bênção, eu creio. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, primeiramente, nós vamos entrar aqui em uma pergunta muito interessante para que todos aqueles que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho sobre o senhor. Fala para nós quem é o pastor José Carlos, fala para nós um pouquinho sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Fale um pouquinho do senhor e da sua casa, da sua família, para todos que estão nos assistindo. Ok, sou pastor da Igreja Batista Luz e Vida, né? Situada ali na rua Antônio Aprício, 658, no centro da cidade ali. E já estou aqui há 20 anos, né? Quando eu vim para cá, meu filho João Marcos tinha 4 meses de idade, por volta de 4 meses. Então, eu sou casado com a Elzimar, minha esposa é aqui da cidade. Nós nos casamos, moramos um tempo em Valadares e viemos para cá. E temos 2 filhos, né? O João Marcos tem hoje 20 anos e o André Felipe está completando 17 anos hoje. Mandar um abraço, tá, André? Um abraço para você, meu filho. Te amo muito, parabéns pelo seu aniversário. Está completando 17 anos hoje o André. E graças a Deus, tem uma família abençoada, meus filhos na presença de Deus, a minha esposa é uma bênção, né, na minha vida, aquele suporte mesmo, né, para que eu exerça o meu ministério assim com tranquilidade, com muita tranquilidade. Graças a Deus. Glória a Deus, que bênção. Este é o pastor José Carlos, falou um pouquinho da sua família. Pastor, e a gente sempre pergunta aqui no início do nosso podcast sobre a conversão dos convidados. Como que o senhor se viu como um servo de Deus? O senhor nasceu em um lar cristão, recebeu no berço os nutrientes espirituais ou aceitou a Cristo ao longo da vida? Sim, eu queria muito ter tido esse privilégio de ter conhecido a Jesus, assim, ter nascido num lar evangélico, cristão, mas, infelizmente, eu vivi 24 anos ainda neste mundo, né, assim, sem conhecer Jesus. Eu me converti aos 24 anos de idade e experimentei, infelizmente, algumas coisas do mundo, né? Eu acho interessante que eu não gosto muito de falar assim, de detalhes tal, da minha vida antes de conhecer Jesus. Mas de vez em quando, às vezes eu estou pregando, que eu falo alguma coisa, as pessoas, pastor, porque depois de muito tempo a gente ganha essa cara de crente, essa cara de pastor, de santo, né? Mas assim, eu experimentei ainda o mundo e me converti aos 24 anos de idade, assim, e foi uma conversão radical, sabe? Radical mesmo, né? Fui evangelizado por 2 irmãos da Assembleia de Deus, né, lá de Periquito, né, que trabalhavam comigo. Na época eu trabalhava numa empresa de ônibus em Governador Valadares, chamada Viação Ipatinga. Parece que tinha linha aqui para Conselheiro Pena também e tal, na época.
E um rapaz meio doido, né? Meio doido assim, por Jesus e para pregar o evangelho, foi que começou a me evangelizar e chama Clóvis Márcio da Paixão, nunca esqueço, né? Um dia a gente estava caminhando assim, correndo para pegar um ônibus e tal, subindo o morro, e ele falou assim: Zé Carlos, você sabia que você foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus? E quando você está cometendo algum pecado aí que envolve o seu corpo e tal, o Espírito Santo está triste com você porque você foi feito para ser templo do Espírito Santo. E aquela palavra entrou no meu coração e eu comecei a fazer perguntas, a questionar algumas coisas e tudo. E aí tinha um outro irmão chamado Noé, né? A gente chamava ele de G. Noé, era um colega de trabalho, motorista, e chegou um dia, eu viajei, eu era cobrador de ônibus naquela época, estava como cobrador de ônibus, e a gente fez uma viagem para Timóteo, uma viagem bem tranquila, tinha poucos passageiros, e ali eu ficava perguntando para ele e tal, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, e um detalhe muito interessante que durante esse período eu ganhei um Novo Testamento um dia no ônibus. Eu estava indo para São Geraldo da Piedade e entrou esse pessoal dos Gideões Internacionais, entrou no ônibus distribuindo esses Novo Testamento, né? E eu ganhei o Novo Testamento daquele, comecei a ler e não parei mais de ler a Bíblia, né? E aí eu fazia perguntas e tudo, com o Novo Testamento no bolso, eu lia, perguntava, e ele foi me evangelizando, né, esse motorista. E quando a gente chegou na garagem de ônibus, que tinha um alojamento, eu ia dormir ali, aí estava esse outro rapaz também, e começaram a me evangelizar, e aí deu a hora de dormir. Esse rapaz, ele tinha um jeito muito especial de falar de Jesus, assim, meio doidão assim. Ele falou assim: olha, se você morrer essa noite, é você e Deus, né? É você e Deus. A gente já falou para você tudo que você precisava saber sobre o Evangelho, sobre Jesus. E aí eu deitei para dormir e tal. Só nós três ali naquele quarto, naquele alojamento. E aí eu levantei assim, fiquei pensando: rapaz, se eu morrer, eu vou para o inferno e tal. Inicialmente eu me converti com medo de ir para o inferno. E aí eu levantei e falei: senhor, vocês podem orar por mim ou é só pastor que ora para a gente entregar a vida para Jesus? Eles pularam da cama, oraram por mim. E eu no outro dia ainda, muito assim, sem saber, né, assim, se eu firmaria mesmo, se eu seria crente, um pouco envergonhado, né? O local que eu trabalhava era um local de muita prostituição, de muita coisa ruim, sabe? E aí a gente levantou para tomar o café e eles alegres: agora é irmão Zé Carlos, e eu morrendo de vergonha. E aí fui para casa, não falei para ninguém que eu era crente, ninguém sabia, passei os 3 dias ali. E um dia, quando eu fui me envolver com o pecado, uns 3 dias depois, eu acho numa quarta-feira, quando eu fui novamente envolver com o pecado, que era normal, era natural, né, para a pessoa que estava vivendo aquela vida que eu vivia no mundo. E aí eu ouvi uma voz falando: não, você não pode mais, você agora pertence a mim. Então, o Espírito Santo falando dentro de mim assim, e eu resolvi falar para a pessoa. Era uma pessoa, né, e quando eu falei assim: olha, a gente não pode mais fazer essas coisas e tudo, porque agora eu sou crente, assim, meio tímido assim para falar. E aí eu não tinha discernimento, ninguém tinha falado nada para mim, mas eu vi Satanás falando na boca daquela pessoa, falou assim: deu uma gargalhada muito forte e falou assim: crente nada, você não pode ser crente, você é nosso. E naquele momento também criou dentro de mim assim, uma ira santa contra o diabo, né? E eu saí dali falando assim, eu saí com a minha moto, falei assim, eu tinha uma moto, e eu saí falando assim: eu vou ser crente sim, Satanás, em nome de Jesus. E aí eu entrei em casa, troquei de roupa rapidamente e fui parar numa igreja. E aí eu fui lá, era culto de jovem, e resumindo bem, né, porque a história é muito longa, era um culto de jovem. E aí eu já encontrei alguns jovens ali. Eu tinha uma ideia que ser crente era para velho, era para pessoas assim que tal. Já estava na hora mesmo. E aí, mas eu vi muitos jovens, muito saudáveis, jovens bonitos, saudáveis, inteligentes, na igreja Assembleia de Deus do bairro São Raimundo, em Governador Valadares. E ali, a partir daquele momento, eu já comecei a ser acolhido por aqueles jovens e tal, e fui firmando.
No outro dia, quando eles me perguntaram, você foi na igreja? Qual igreja você foi? Rapaz, eu não sei que igreja era aquela que eu fui. Eu não vi placa de igreja, não vi nada. Só vi, eu entrei lá, eu sei que é uma igreja. E sei onde é, eu vou voltar lá. Então, assim, eu creio que foi Deus que me levou mesmo naquela igreja. Eu não saí olhando, eles tinham até me dado o endereço dessa igreja mesmo. Estava no meu bolso, mas não olhei e fui. Então, assim, e graças a Deus, desde lá, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Tive uma conversão, assim, radical, a ponto de uma irmã minha que tinha uma vida bem, assim, bem mundana mesmo. Ela morava eu, minha irmã e meu irmão. A gente morava em Valadares, minha família era de uma roça lá perto de município de Bom Jesus do Galho, um lugarzinho pequeno. E eles moravam comigo. E a minha irmã se converteu e ela já falou isso aqui, já esteve na nossa igreja aqui pregando. Ela é pastora hoje em Porto Velho. E a minha irmã falou assim que a minha conversão foi que ela pensou assim, poxa, meu irmão era perdido, se converteu, mudou assim da água para o vinho, então eu quero esse Jesus também. Então, hoje até a gente questiona muito, né, pastor Francis, assim, questiona que algumas conversões hoje não tá raro, né, essa conversão radical, né, radical, que a pessoa era totalmente envolvida com o pecado e agora é totalmente envolvida com as coisas de Deus e é isso aí, um pouquinho da minha história, né? Muito interessante. Ele não ter conhecido o mundo. Sim. E às vezes vem aquela curiosidade na cabeça, mas e se eu for para lá um pouquinho? E se eu conhecer um pouquinho? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Né? Não sabendo ele muitas das vezes que Deus livrou ele de algo. De muita coisa, de né? Muita coisa ruim, né? de muita coisa ruim. E deu para ele o privilégio de nascer num lar cristão. Sim. Eu gostaria de ter recebido o evangelho no berço. Eu também, quando eu me converti. Seria muito bom, né, pastor? Seria muito bom. Eu ficava assim, Deus, por que eu não conhecia antes? Então, assim, por que eu não vim antes? Mas aí eu fui entendendo que Deus tinha um propósito em tudo, mas o desejo do meu coração, porque assim que eu me converti, né, depois a gente vai entrar nisso aí, eu creio, mas já veio aquele chamado, assim, muito rápido, né? Eu pensava assim, se eu tivesse me convertido antes, eu já era pastor, já estava pregando e tal, né? Pois é. Que conselho que o senhor dá para esse jovem que está nos ouvindo e que está na igreja, nasceu em um lar cristão, mas às vezes tem aquela curiosidade de saber como é o mundo lá fora? Qual o conselho para que ele receba de uma vez por todas um bloqueio no coração, para parar com esse desejo de querer conhecer o mundo? Rapaz, o conselho que eu dou e deixo, assim, não vale a pena, né? Só uma história que aconteceu, esse rapaz que eu falei que ele era muito maluco, assim, para pregar o evangelho, pregava mesmo, mas ele tinha alguns problemas, né? E aí um dia eu fui com ele, até eu fui lá em Periquito, né? Participei de um estudo bíblico, aí vi alguém falando em línguas, ele me levou na igreja dele, lá de Valadares, lá em Periquito, então era um evangelista nato. Só que na volta, a gente estava voltando para Governador Valadares, ele falou assim, Zé Carlos, aqui, empresta a sua moto, né? Que eu marquei com uma menina, cara, e eu conversava com ele, eu sabia que ele era virgem, ele nunca tinha experimentado essa questão da vida sexual. Ele falou assim, rapaz, marquei com a menina e a gente vai para um motel. O cara me evangelizando. Que isso? E aí eu falei para ele, cara, olha, é o seguinte, rapaz, eu tô saindo desse mundo aí, cara. Eu posso dizer para você, cara, que eu já experimentei isso aí que você está querendo experimentar, eu já experimentei. Eu posso dizer para você, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Como eu estava vindo do mundo, eu não tinha nem me convertido ainda, estava começando a ouvir a palavra, eu falei assim, olha, eu vou deixar a chave da minha moto em tal lugar lá e tal, lá na empresa. Se você quiser realmente, pode pegar lá. Mas eu vou falar para você, não vale a pena. E a notícia boa é que ele ouviu o meu conselho, eu acho que ele ouviu a mula de Balaão falando com ele. Ele ouviu o conselho e, graças a Deus, não foi naquele encontro. E eu tive a alegria de saber que ele casou virgem, né? Casou virgem, né? Então, assim, isso é uma benção, não é uma vergonha, né? Hoje uma benção, é uma benção. E muitos jovens, às vezes, se envergonham, né? Se envergonham, são zoados na escola e tal. Que parece um tabu, né? Um tabu, E para mim, quando eu vejo, rapaz, alguém assim que
foi criado na igreja, que casou virgem, rapaz, é uma benção, tanto para a moça quanto para o rapaz. Não tem nenhuma coisa de errado, ao contrário, né? Isso é um privilégio, né? A pessoa que teve esse prazer, né? De poder casar virgem e realmente conhecer só a sua esposa sexualmente e vice-versa, né? Sem contar que diante de Deus tem um peso muito grande, um peso, né, pastor? Sim. Esse se guardar para o momento certo, para o casamento. Deus, ele observa muitos detalhes, né? Sim. Deus, ele observa muitos detalhes. Quando a gente se propõe no coração em obedecer a palavra, em seguir a palavra, certamente nós vamos evitar muitas dores lá na frente, né? Sim. Pastor, e o senhor se converteu com seus 24 anos, aceitou a Cristo. E quando é que surgiu no seu coração o desejo de pastorear, de pregar? Foi logo assim que o senhor aceitou Jesus? Como que foi? Conta para nós aí. Sim, rapaz, é uma coisa assim, a conversão, quando é essa conversão que eu tive, que eu queria que todo mundo se convertesse dessa forma, assim, uma coisa radical. Então, assim, foi quase que de imediato, assim, aquele desejo de fazer a obra de Deus. E eu creio que eu convivi com muitas pessoas naquela época, assim, tinha toda a igreja tem, né? Fica aqui um conselho para os jovens, né, que estão nos ouvindo. Toda a igreja vai ter aquela turminha que não quer nada com Deus. Toda igreja, todo lugar tem. Sim, mas toda a igreja também tem uma turminha que está buscando a Deus, né? E a minha igreja, na época, tinha uma turminha lá, assim, que hoje são pastores, né, assim. Tem pastores nos Estados Unidos, no Brasil, em várias partes do Brasil, daquela turminha de amigos, né, que eu encontrei na igreja, que já liam. Para mim era uma novidade, né? Eu comecei a ler a Bíblia, aquela paixão, querendo fazer a obra. E aí, naquela época que não era tão comum, né, esses jovens liam livros, né, diferentes. Eu comecei também a me interessar por leitura de livros e tal. E um dia, aquele desejo de fazer a obra, e um dia a gente estava nesse grupinho, assim, num grupinho ali batendo papo e tal, e chegou um cara mais um maluquinho, um maluco por Jesus. O pastor, hoje ele é pastor nos Estados Unidos, pastor Ezequias Pardim, homem de Deus. Então, assim, ele já era evangelista, já pregava e tal. E ele chegou e falou assim, cara, vamos fazer um propósito aqui da gente começar a orar para a gente ir para um seminário e tal. E já ardia no meu coração esse desejo, né, de conhecer mais e tal. E aí eu comecei a orar sobre isso. Rapaz, oh Deus, se tem um lugar, e ele falou assim, aquela coisa era tão, até meio romantizado, né, questão do seminário interno e tal. Ele descreveu tanto assim, rapaz, se tem um lugar que eu vou ficar lá aprendendo a palavra de Deus, eu pensava assim, dia e noite, acordando ali, estudando de manhã, de tarde, de noite e tal, eu quero ir para um lugar desse. Então, e aí, um dia eu li um livro que talvez você já leu, como bom assembleiano, você tem que ter lido. Se não leu, tem que ler. É um livro chamado assim, Daniel Berg, Enviado por Deus. E aí eu estava de folga nesse dia em casa, morava sozinho nessa época, e aí eu fiquei o dia todo. Eu comecei a ler o livro de manhã e não conseguia parar de ler o livro. Quando chegou a tardezinha, já anoitecendo, eu terminei o livro todo. E aí conta a história dele, como que eles vieram para o Brasil e tal, com a mochilinha nas costas, né, e tal, os dois, e dormiram no banco da praça, tinha que escolher se eles comiam, se dormiam no hotel, escolheram comer, e foi aquela história, tudo, esse avivamento, né, que espalhou para o Brasil, assim, muito rápido. Eles estavam vivos ainda, já tinha Assembleia de Deus para o Brasil inteiro, né? E eles viram, né, esse crescimento extraordinário. E aí, quando eu li aquilo ali, eu pensei assim, Deus, eu vou sair também, vou botar uma mochila nas costas, vou sair pregando. E aí veio uma voz do Espírito, falou no meu coração, você vai pregar o quê? Você vai ensinar o quê? Você não sabe ainda, você tem que se preparar, né, e tal. E daí, uma outra pessoa usada por Deus me deu um panfletozinho de um seminário chamado Seminário Betânia, que era em Coronel Fabriciano. E aí, resumindo bem a história, naquele tempo você escrevia carta, né? Escrevia a carta, daqui a pouco fui o seminário, a gente está analisando, a gente está orando, se aceita você que ou não. E resolveram me aceitar, né, como aluno no seminário. E aí eu fui, fiz o seminário, fiquei os 4 anos, né, tinha um ano lá que era estágio. E aí voltei, e desde que eu voltei já me envolvi no ministério, né?
E aí, nesse período, nessa época, eu saí da Assembleia para a Igreja Batista, porque eu era aquele assembleiano raiz mesmo, né? O senhor teve origem na Assembleia? Sua origem foi na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Só que foi Nós vamos trazer o senhor de volta. Só que foi um curto período de tempo. Eu falei com ele, expliquei a situação para ele. E ele falou assim, rapaz, vai lá que Deus vai te abençoar. Naquele tempo era muito difícil, entendeu? Assim, naquele tempo era o pastor Salatiel, governador Valadares, tinha muito dessa coisa. Assim, a nossa igreja era uma subsede, né, num bairro. Então, quer dizer, eu era um seminarista, mas o pastor presidente nem me conhecia, não sabia quem eu era. E aí ele falou assim, rapaz, pode ir, que eu te abençoe. Eu acho que para aquela época ele tinha uma mente muito aberta, sabe, esse pastor Daniel. Ele tinha uma mente muito aberta, assim, um homem de Deus ainda, e foi meu pastor. E aí ele falou assim, rapaz, eu te abençoo e tal. E naquela época a gente se saísse para outra igreja, meio que era desligado, excluído e tal. Mas naquela época ele falou, não vou nem falar nada lá na igreja, eu te abençoo, e orou comigo. E realmente, quando faltava um ano, aí eu já me filiei a uma igreja batista. E quando eu formei, assim, eu formei no dia 12 de dezembro, no dia 4 de janeiro de 1999, eu estava começando o ministério, abrindo uma igreja, né? Os planos, Deus mudou, não foi para aquela igreja, mas eu comecei uma igreja no bairro chamado Penha, né? Em Governador Valadares, né? Comecei uma igreja do nada, veio pessoas assim, só gente que não era crente, não foi nenhum crente para a minha igreja, só gente que era do mundão mesmo, assim, que as pessoas perdidas mesmo, enrolado, bagunçado. E eu tenho prazer hoje, alegria de poder testemunhar aqui que uma pessoa que eu ganhei, esse irmão eu ganhei para Jesus, hoje ele é o pastor daquela igreja. Né? Hoje ele é o pastor Gilberto. É meu discípulo, um homem de Deus, assim, um cara melhor que eu, né? Então, assim, é um pouquinho da história do chamado. Acho que prolongou um pouquinho, né, pastor França? Maravilha. Pode ir cortando aí, tá? Pode. Deixa Deus te usar. Maravilha, que benção, pastor, que benção. Aí o senhor veio parar em Conselheiro Pena, hoje o senhor pastoreia a Igreja Batista Luz e Vida. Tem quantos anos? Tem 18 anos que estou na Igreja Batista Luz e Vida. Na Igreja Batista Luz e Vida. É uma jornada longa, hein? É uma vida. É uma vida. 18 anos. 18 anos. É muito tempo. Que benção, um tempo, né? Bom. Sinal que deu certo, né, pastor? Deu certo, graças a Deus. Glória a Deus. E é uma benção, assim, Igreja Batista Luz e Vida. É uma benção, assim, uma igreja que eu tenho prazer, alegria, sabe? De pastorear, sabe? Quando você pastoreia com alegria, hoje, né? Sim. Já tive alguns perrengues, algumas dificuldades, alguns momentos que eu queria. Uma vez eu comecei a falar assim, rapaz, eu vou embora. E aí alguém falou assim, vai embora para onde, pastor? Você tem algum convite? Alguma igreja te chamou? Eu falei, não, cara, não tem não. Então, assim, então já tive algumas situações assim, porque tem as dificuldades do ministério, tem luta, pastor, né? Tem traição, tem levante, tem rebelião. Então, mas graças a Deus, hoje a Igreja Batista Luz e Vida é uma igreja assim, sabe? Abençoada, um povo alegre, um povo vibrante, um povo que se alegra, né? Que se alegra assim, em ver o crescimento da própria igreja, ver pessoas sendo mudadas, transformadas, né? Esses dias a gente enviou um rapaz para o seminário e assim, é aquela pessoa talvez assim que improvável, alguém pode falar assim, rapaz, mas vai enviar esse para o seminário, pastor? E eu achei interessante que quando algumas pessoas da igreja souberam que aquele rapaz estava indo para o seminário, assim, recém-convertido, mas recém mesmo, né? Não posso nem falar tudo aqui. Mas quando alguém soube, glória a Deus, pastor, mas estou feliz demais pelo irmão e tal. Então, assim, hoje é uma igreja assim, que se alegra realmente, sabe? Tem alegria em ver Deus mudando a vida de pessoas ali. Deus tem mudado, Deus tem feito isso. Então, é uma igreja maravilhosa, a Igreja Batista Luz e Vida, né? Glória assim como a Assembleia também. E tantas igrejas na cidade, assim, eu sou muito assim de olhar para a cidade assim
E eu vejo na nossa cidade, assim, muitos homens de Deus mesmo. Pessoas que estão lutando, batalhando. Pode ter um ou outro que é meio mais ou menos, mas tem muitos homens de Deus na nossa cidade, né? Assim, que estão lutando, muitas igrejas, né? Abençoadas, Sérias, né, né? pastor? Sérias. As pessoas que vêm de fora, às vezes a gente faz aquele tour, né? E passa, aqui é a Igreja Batista, aqui ali é a Presbiteriana, aqui é a Assembleia. As pessoas ficam admiradas, né, de ver a estrutura das igrejas aqui da cidade, né? Graças a Deus, né? Sim, glória a Deus. Uma benção. Sinal que a mão de Deus está nesse lugar, né? Amém. Pastor, amém. eu vi aí que o senhor está, né, com cuidado com a saúde, perdeu 14 quilos. Que interessante. Essa questão de estar acima do peso e tal. Uma coisa que preciso pontuar aqui, rapaz, não é fácil, né? Não é fácil, não é uma coisa assim. É muito importante falar sobre isso aqui. Eu até vejo, por exemplo, às vezes as pessoas postando. Um dia mesmo eu vi uma pessoa falando assim: a pessoa que está gordo é porque não tem disciplina, e a pessoa que é magra é porque a pessoa se cuida demais, assim. Aí fica querendo ganhar massa, ganhar peso. Não é fácil, não. Eu falo assim, não toma remédio, não, que eu já tomei. Eu já fui tão magro que eu tomei remédio para engordar. Né? É mesmo? Quando até a minha conversão, assim, os 20 e poucos anos, assim, eu era magro, mas nos 18, 19, eu era magro que dava dó. Eu era feio de tão magro. Então assim... E aí, com o passar do tempo, a gente não percebe que você vai ganhando peso. Aí, quando eu fui para o seminário, no primeiro ano de seminário, acho que porque era muito, assim, tudo no horário certo, né? Alimentação e tal. Eu ganhei 15 quilos no ano, no primeiro ano de seminário. 15 quilos. Oh. E era serviço pesado que a gente fazia. Então, e aí daí para cá, a gente vai ganhando, foi só ganhando. É muito difícil. Mas... Aí eu queria pontuar essa questão, assim, que não é fácil perder peso. Agora, a outra situação é que a gente precisa, né? Então, eu creio que assim, depois de muitas tentativas, já tentei assim, várias vezes, né? Assim, emagrecer, faz uma dieta, faz outra, faz a dieta. A melhor que eu fiz até hoje foi a dieta daquela de comer só carne, né? Aquela é boa. Mas mesmo assim, tipo assim, mas não é o suficiente, porque senão você vai perder sua massa magra também e pode ficar pior do que estava, né? Então, assim, hoje eu estou cuidando da alimentação, estou fazendo musculação, que é muito importante, né? Sim. É muito importante hoje. E não só para quem está acima do peso, mas para quem é magro também e não faz nenhuma musculação, o que acontece? Vai ficar com os músculos fracos, contato. Aí fala, que eu tô magrinho, pastor. Eu falo, cara, mas não é... Você precisa fazer musculação, algum exercício para chegar numa idade e você poder movimentar, bacana. Então assim, hoje eu vejo, o pastor Francis, que a gente precisa atentar para isso, sabe? Para a saúde. E eu coloquei esse propósito no meu coração, de levar isso para a minha vida inteira. Então, assim... de exercício, de cuidar da saúde e tal. E para a gente viver, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né, daquele... Fala o nome do homem aí, que você fala melhor o inglês aí. Robert Murray, né? Robert Murray. Murray, pois é. Então ele tinha uma frase, né, que ele foi alguém que arrebentou, assim, fez uma obra tremenda para Deus, mas morreu jovem, parece 28. A gente tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação hoje, assim, de cuidar para a gente viver longos anos, né? E também para poder continuar fazendo a obra de Deus, para continuar vendo, né, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, poder um dia brincar com os netinhos e talvez terminar a vida com uma boa saúde, né? Hoje eu vejo senhoras de 100, vi uma de 101 anos, né? Que faz musculação 2 vezes na semana. Que isso? Eu falei, só ainda bem que ela não tem que fazer 4, 5, né? 2, mas tipo assim, ela faz musculação 2 vezes na semana e ela toma banho sozinha, ela caminha sozinha. Então, assim, é mais isso, não é nem tanto a estética, né?
Sim. A estética dá uma melhorada também na lata e tal, mas assim, é mais a questão de saúde mesmo, né? De ter aquele cuidado com a saúde. E a gente, como pastor, a gente precisa se cuidar, né? Eu não sou ainda a pessoa mais indicada para falar o que a gente está falando aqui, que é muito importante, né? Que às vezes o pastor se envolve demais também com a obra, com a igreja, com tantas coisas, e acaba a gente acaba não tendo tempo ou não fazendo tempo, né, para cuidar da nossa saúde, né? Então hoje tipo assim, não é fácil. Tem dia que eu penso que muitos pastores, eles pensam que para Deus aprovar o trabalho deles, eles têm que carregar uma carga acima da capacidade de carregar que eles têm. Sim, e não é assim. E não é assim. Inclusive, não é só a saúde física é muito importante, mas tem a questão da saúde espiritual, né? A questão da gente estar ali, a vida com Deus, a vida devocional. E talvez essa aí os pastores, até a maioria, eu creio que cuida, né? Assim. Mas aí tem a questão da saúde emocional também, né? Porque e está ligado, uma coisa ligada à outra, né? A saúde emocional, às vezes, a gente enfrenta muitos problemas, né? Igreja, como eu falei aqui no começo, igreja é normal, natural, um pastor, principalmente se é presidente de uma igreja, ele passa por traição, passa por rebelião, passa por pessoas que nem todo mundo vai te aplaudir na igreja. Então, assim, eu creio que hoje os pastores precisam também aprender a cuidar dessa saúde emocional também, né? Essa questão emocional, né? Eu posso dizer que eu já tive momentos assim de chegar na garagem da minha casa, encostar o carro ali e ficar assim, Deus, eu preciso parar de chorar, porque eu não quero que meus filhos me vejam chorando por causa do ministério e tal. A minha esposa, às vezes nem a esposa, às vezes até a esposa, né? Assim, tinha aquela preocupação em poupar dos problemas. Então, assim, não é fácil você lidar com isso. Então, assim, é a graça de Deus, mas também tem que ter uma questão assim de você estar sempre cuidando das suas emoções, não deixando isso descer para o coração, né? Então, assim, e o maior problema do pastor, que é pastor mesmo, que tem um chamado, a maior dificuldade o maior problema é porque ele ama, né? Eu já passei por problemas, por exemplo, com um pastor auxiliar, alguma coisa assim, que aquela pessoa não tinha nenhuma preocupação se alguém ia sair da igreja, porque ele ia lá na frente levantar contra o pastor dele, alguém ia sair da igreja, tudo. A gente sabia que aquela pessoa não tinha essa preocupação, né? Às vezes até alguém levantava lá, se o fulano sair, eu saio com ele. Então aquela pessoa não tem aquela preocupação. Agora, o pastor, que é pastor mesmo de ovelha, ele já tem essa preocupação, tipo, cara, eu tenho que evitar o máximo de problema aqui, porque eu não quero que ninguém saia da igreja por minha causa, né? Então, em alguns momentos eu cheguei até a pensar, se for preciso, eu saio, né? E tal, mas para que a igreja não sofra aquele dano. Mas uma coisa que a gente vai aprendendo assim, sobre essas questões, né, de problemas que a gente passa em frente do ministério, problemas emocionais, é que Deus, o pastor Francis, ele sempre vai ficar do lado de alguém que tem o coração correto, né, diante dele, né? Sempre Deus vai escolher um lado, sim. Eu já vi muito isso e vejo isso, porque Deus, ele vê o coração, né? A intenção do coração e tal. Então, pastores, e a gente tem que entender isso, o pastor não é perfeito, o pastor erra, né? Até a gente vai... como que a gente cuida dessa saúde emocional, talvez? Uma das coisas que eu sempre procuro fazer é frequentar congressos, né? É ler livros, é estar sempre atualizado, sempre buscando também não só dar, mas você ter um momento também de você receber também. Participar de congressos sentar, nos quais você não é o organizador. Exatamente. Você ali está ali para receber. É mais um ali, né? Então, assim, tem um congresso que a gente vai todo ano, é o CPL, Congresso de Pastores e Líderes, na 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu, mais alguns colegas meus da região, a gente vai. E como rapaz, que eu já
já fui ministrado, a gente é ministrado. Como a gente, às vezes, tem aquele momento de você se quebrantar ali, né? Às vezes o problema é com a gente mesmo. Por exemplo, teve uma situação de um pastor amigo meu, que ele teve muitos problemas com os filhos, assim, de não cuidar, de ficar só dando atenção para a obra. Teve nos Estados Unidos um tempo, depois ele voltou e não deu muita atenção para os filhos. E ele tinha muito problema com o filho dele. E aí ele foi para o congresso, a gente estava lá no congresso, o filho dele está morando em Belo Horizonte ontem, o filho dele deu um momento lá, o filho dele foi lá para vê-lo, e aí ele falou assim, ele pode ficar aqui no congresso? Pode. Ele sentou, o filho sentou junto com ele. Rapaz, e daqui a pouco Deus começou a falar, e eu estava sentado atrás dele aqui, rapaz, ele desandou a chorar, e abraçando o filho, e chorando. E aí eu que estava no banco de trás aqui, atrás dele, também comecei, sabia dos problemas e tudo. Então, assim, ali houve cura no coração daquele pastor, e até a gente que não estava vivendo o mesmo problema, aquilo serve também para a gente, né? Assim, então, eu creio que o pastor tem que se cuidar. E uma das maneiras de cuidar das emoções é você sentando para ouvir outras pessoas, é você saber que você precisa, você é humano também, né? Porque as pessoas não veem. Ora por nós, quando eu preciso, vai jejuar por mim, vai me visitar. Mas quando o pastor demonstra uma fraqueza, porque ele é gente, ele é humano. Ser humano, né? Então todos. A gente tem que entender que o pastor, ele tem que ter os seus momentos para fazer isso que o senhor está falando aí. Né? Receber, viajar com a família, descansar com a família. Descanso, férias, é muito importante. A gente teve um trabalho aqui na igreja, palavra, o pastor falou, pastor, eu estou tirando férias, estou saindo. Porque isso é muito importante, né? Para o pastor, para a família do pastor, né? Para a esposa do pastor. Então, assim, é muito importante. A gente sempre tirou férias, sempre viajamos e tal. Tem 3 classes de pessoas que é obrigatório tirar férias, que é o psicólogo, o médico e o pastor. Porque eles trabalham lidando com os problemas das pessoas. Sim. É problema todo dia. Então, se você só absorve e não tira umas férias ali para se torcer, sim, chega uma hora que o carro bate o motor. Bate, E uma outra coisa assim, relacionada a isso é o pastor também entender que ele ainda tem muito tabu, né? Por exemplo, o pastor também entender que ele é humano também, como qualquer outro irmão. O irmão pode jogar uma bola, o pastor não pode, né? Então, assim, não fica bem. Por que não fica bem? O irmão pode... então, assim, pode ir numa piscina, pode ir na praia. É claro que tudo dentro do limite, assim, cristão e tudo. Então, assim, mas o próprio pastor, às vezes, se coloca numa posição, assim, de diferente, né? E a gente não é diferente de nada, né? Então, eu acho que tem que ir quebrando esses tabus na gente próprio mesmo, né? Tipo assim, alguém falou assim, aquele fulano ele não te respeita, pastor, porque ele não te chama de senhor. Eu falei, qual o problema de me chamar de você, de me chamar de Zezé? Assim, porque não é isso que vai fazer a pessoa me respeitar ou não, né? Não é o título, né? A minha família me chama de Zezé, né? Aí até alguns colegas brincam, pastor Zezé, tem algumas pessoas daqui, pastor Zezé. Então, assim, a gente mesmo se coloca veste uma armadura, né? Aquela armadura e um dia um pastor, a gente estava no congresso, ele falou, rapaz, o problema é que as pessoas, eles pensam algo da gente que não é real. E eu pensei assim que ele estava falando pro lado negativo, né? Tipo assim, às vezes pensa mal do pastor, não, é o contrário. Ele falou, não, é o contrário, que as pessoas, eles colocam uma imagem do pastor que muito além daquilo que a gente é, né? O pastor é muito mais espiritual do que na verdade é, né? Que o pastor, ele tem que orar tantas horas por dia, né? E aí a gente tá lá, cara, eu não oro isso tudo, não, né? Tem que jejuar, não, cara, não cheguei nesse nível, né? Então assim, eu vejo muito assim, o Luciano Subirá, uma vez ele falou assim, que entrava em crise, né? Que os caras oravam, tinha uns que lia a Bíblia, né? O Jonathan Edwards mesmo, o cara passava, foi até expulso de uma igreja, né? Na história dele, porque ele não visitava, ele passava o dia lendo a Bíblia, os caras levantavam 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e aí o Luciano Subirá falou assim, eu me sentia mal com isso. Depois, quando ele foi estudar a história, os caras dormiam que hora também? 5 horas da tarde, 6 horas.
a dormir, não tinha culto à noite. Não tinha nem energia não tinha nada, elétrica. não tinha energia elétrica, não tinha nada. Escurecia, Então, dormia. é só dormir, o cara cansado de dormir tinha que levantar 4 horas, 3 horas, né? Então, e aí a gente às vezes veste essa armadura, né? Tipo assim, se coloca numa posição assim que na verdade São realidades diferentes, é né? diferente. A gente desumaniza, né, a gente mesmo, né? Então, São realidades diferentes. O senhor falou aí sobre a importância, pastor, de cuidar da saúde física e de cuidar da saúde emocional. Infelizmente, a gente vê que o índice de suicídio de pastores tem aumentado no Brasil. sim. Aí nós vemos a importância de cuidar da saúde emocional. Sim. Qual o conselho que o senhor daria para os pastores que vão ver este vídeo, que vão te ouvir agora, sobre o cuidado da saúde? Por que é importante esse pastor cuidar da saúde? É porque se a pessoa, por exemplo, não cuida da saúde emocional dele, né, ele o ministério vai afetar a saúde espiritual, vai afetar a saúde física, inclusive, né? Então, assim, então os pastores têm que cuidar. Eu acho que tem que sentar para ouvir mais, tem que procurar ter amigos, né? Eu já passei dificuldades, assim, e os pastores falam, né, e tem prazer de falar isso, alguns pastores, que pastor no ministério a gente é solitário, a gente não tem amigo, mas, então assim, eu tenho valorizado os amigos que Deus envia até mim, né? Então assim, eu tenho aprendido isso, entendeu, pastor Francis, assim, de ter amigos, pastores principalmente, pessoas que vão te entender, né? Porque tem momento que o pastor passa, só um outro pastor que vai compreender. Nem a esposa não vai compreender. Então, assim, eu creio que uma das maneiras da gente cuidar da saúde é ter alguém, né? Que você possa compartilhar suas lutas, os seus problemas. Colocar para fora. Colocar para fora, suas dificuldades. Então, assim, a gente caminhou numa visão chamada MDA. Hoje é questão de igreja em células e tal. E até hoje a gente pratica alguma coisa do MDA, né? E o MDA ele trabalha a questão do discipulado 1 a 1. Então teve um período, agora eu não estou tendo esse discipulado, mas sim, que eu me encontrava. Ia lá em Valadares toda semana para me encontrar com um pastor, para esse pastor me discipular, entendeu? Então, assim, para me poder conversar dos problemas do ministério, os problemas familiares, da família do pastor e tantas outras coisas. Então, assim, eu creio que o pastor precisa ter amigos, sim, né? Sim. E Deus sempre coloca amigos, pessoas assim, mesmo que são para poucos, nos ajudar. né, pastor? Mas isso, tem que ter, né? Tem que ter. E às vezes a gente tem que zelar por esses amigos, né? A gente tem que cultivar essas amizades, né? E eu tenho muitos amigos, não só da minha denominação, mas de demais denominações, né? Assim, eu tenho muitos amigos pastores e tudo. Eu creio que isso aí é uma maneira de cuidar também da saúde emocional, de você, às vezes, se mostrar vulnerável, né, para um outro colega, né? De poder chegar e falar assim, cara, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu já passei por problemas, eu tenho que ligar para o pastor. Não, pastor, rapaz, eu estou passando esse problema aqui, cara, ora por mim, o que você me fala e tal. E a pessoa dá aquela palavra ali, faz uma oração. Só de você desabafar, né, já traz essa cura, né? Eu creio que, eu louvo a Deus pelos psicólogos e psicanalistas que tá em alta por aí, mas tipo assim, às vezes que você precisa de um amigo, né? Não é nem do psicólogo, né, naquele momento, às vezes é de um amigo mesmo. Às vezes quando chega no psicólogo é porque já não teve essa amizade, né? Não teve alguém ali para você compartilhar. Às vezes, se tivesse passado pelo amigo, nem chegava lá, não precisava chegar lá. Chegar no psicólogo, né? Então, mas às vezes a gente não quer compartilhar nossas dores, sim, justamente para não mostrar as nossas vulnerabilidades. A gente veste uma capa. Veste uma capa, né? No seminário que eu estudei, eles tinham eles gostavam de falar assim, a pessoa que aparentava uma coisa que na verdade ele não era. Aí eles falavam, aquele ali é capudo, né? E aí, infelizmente, as pessoas vestem uma capa, né? Sim. Eles colocam uma capa de santidade. Cara, pra quê? Não tem, né? Então, assim, eu creio que a gente tem que viver mais simples, assim, o pastor. Ser uma pessoa mais
na questão de humanizar mais. Tipo assim, cara, eu sou ser humano igual os membros da minha igreja. E até diante dos membros também, porque a gente criou várias coisas, não sei se eu devo falar aqui, pode até ofender algum pastor, mas tipo assim, rapaz, a gente criou muita coisa, por exemplo, lá nas nossas igrejas, tipo assim, o pastor tem uma posição, o pastor tem um lugar de sentar, aí já está no outro nível, né? Então, assim, na verdade, Deus nunca nos colocou num nível acima. Ele nos colocou num nível de autoridade, de posicionamento ali. Ó, eu te coloquei aqui como pastor, mas tem aquele ali também que é o profeta, tem o evangelista, entendeu? Mas às vezes a gente se coloca no nível assim, e eu de coração, assim, depois de muito tempo, né, a gente vai chegando à idade, a gente já perde um pouquinho dessa coisa de querer agradar todo mundo, entendeu? Assim, e aí eu creio que isso vem com a idade e maturidade também, né? Então, porque aí a gente acaba vestindo uma capa assim para agradar nem o fulano, ciclano. Nem Jesus agradou a todos, né? Isso aí. Não é a gente que vai agradar, a gente tem que fazer o que é certo, né, pastor? O correto, a gente faz o correto, né? Aqueles que gostam da verdade. O que é bíblico, né? Vão ficar satisfeitos, né? Sim, com certeza. Pastor, e o senhor fez o seminário, começou a pastorear Igreja Batista Luz e Vida em Conselheiro Pena. Qual que foi o ponto mais importante que o senhor aprendeu na prática mesmo, e não no seminário? Porque uma coisa é a teoria, né? Sim. Outra coisa é a prática. Sim. Qual foi esse ponto? Eu sempre falo assim, até na nossa igreja a gente já enviamos alguns seminaristas, né, assim, eles vão para o seminário interno, e aí alguns deles voltam assim: pastor, pode contar com a gente está preparado. Você é inocente, isso não sabe de nada, né? Porque realmente é na prática, sabe? Eu creio que é o dia a dia ali mesmo com as pessoas, né? Assim, que eu aprendi na prática mesmo, é que as pessoas admiram e até seguem, né? Assim, um pastor que se coloca, até o assunto estava mais ou menos assim naquele mesmo nível das ovelhas, assim. As pessoas sabem, olha, se eu precisar eu posso contar com o meu pastor. Eu creio que o pastor, assim, ele tem que estar sempre pronto para servir. As pessoas vão sempre reclamar da gente, né, da gente como pastor, o pastor não veio me visitar, o pastor não veio isso, nem aquilo. Mas tipo assim, uma pessoa não pode reclamar assim: ó, o dia que eu precisei do meu pastor, o meu pastor não pôde me atender. Então, assim, eu creio que é nesse nível assim, que a gente aprende na prática a servir. E servir não apenas aquelas pessoas que nos amam, né? Não é fazer igual os políticos fazem, né? Vou dar uma cutucada aqui nos políticos, né? Tipo assim, você não votou em mim, então agora também não vou atender, eu não vou fazer esse projeto, porque tal. Então, assim, e como pastor também, assim, uma das coisas que eu aprendi na prática é que quando você serve, você acaba, por exemplo, já tive situações na igreja que eu tive que corrigir pessoas. Quando eu estava em Valadares, eu tive uma experiência assim. E aí, aquela pessoa ficou chateada, saiu da igreja e tal. O que eu faço? Eu aprendi isso na prática. Eu fico esperando uma oportunidade para servir aquela pessoa. Um dia eu estava conversando com um pastor e ele falou assim: pastor, a pessoa não quer nada com Deus, a pessoa saiu da igreja, agora está pedindo para mim orar, não oro não. Aí eu falei: cara, pelo amor de Deus, faz isso não. Faz isso não, cara. Agora que é o momento de você ir lá, de você dar toda a atenção e tudo, e mostrar para aquela pessoa esse amor que você tem, né? E aí aconteceu, essa pessoa saiu da igreja e tal, e aí ela engravidou e tal, e um dia ela passou mal lá, e aí ela saiu chateada comigo mesmo na época, ela e uma outra pessoa, né? Lá em Valadares. E aí alguém falou: pastor, a fulana de tal tá passando muito mal e tal, tá precisando. Aí eu peguei uma irmã na época, uma irmã da igreja, uma irmã missionária, foi comigo no carro, levamos essa irmã para o médico. Ô, irmã, olha, qualquer hora da noite, do dia, você ligar para mim, olha, pode contar comigo que eu venho aqui e tal.
a irmã fulana vai ficar aqui com você para te servir. A irmã ficou com ela, internou no hospital com ela lá, ficou com ela. É uma irmã da igreja. Ela está aqui para te servir no nome da igreja. Se você precisar, acabou. A pessoa passou aquilo, voltou para a igreja assim, de mansinho, tranquilo. Então, assim, é servir. O nosso maior ministério é servir as pessoas. O pastor está para servir as pessoas. Servir até mesmo aquele que não gosta que dele. não gosta. É uma oportunidade. Porque o pastor pastoreia muitas pessoas que não gostam que dele. Que não gostam da gente. Isso é fato, normal. Né? E normal. Tem que servir bem essas pessoas também, né? Sim, com certeza. Eu acho que talvez melhor do que aqueles que nos amam, talvez, né? Porque é uma oportunidade de você demonstrar, assim, em todas as áreas, pastor Francis, assim, pastor, a pessoa não é da igreja, outros pastores podem discordar de mim, não tem problema não, tipo assim, a pessoa não é da igreja, está querendo que o senhor faça o casamento. Cara, na hora, faço sim, vou lá, é melhor fazer do que... Eles continuarem no pecado. Não, ou a Deus que serve a outros deuses fazer, né, assim... Eu penso a pessoa acertar a vida com Deus. Isso. Estão procurando acertar e a gente não vai deixar acertar. Aí você vai lá e demonstra todo o amor, faz aquele casamento lindo, maravilhoso. Primeiro você vai ficar na história daquele casal. Tá lá nas fotos deles, passa 30 anos. O pastor Francis fez nosso casamento. Vai a glória não é pra gente, mas a gente tá ali como representante de Jesus, né? Então, assim... essas coisas, um casamento, vai lá e faz, cara. Se a igreja não quer que faça casamento, vai lá e faz, cara. Se a igreja não quer que faça na igreja, mas vai fazer na chácara e tal, porque aí, às vezes não depende da gente, né? Mas vai lá e faça. Agora, morreu alguém, pastor, não é da igreja, não, quer que faz o culto fúnebre, não temia a Deus. Eu aprendi isso também. Eu vou lá e prego qualquer culto fúnebre, eu aprendi uma coisa assim, com Deus, na prática. Um dia uma pessoa me perguntou, falou, o meu pastor viajou e morreu uma pessoa lá, que é parente de alguém da igreja, mas ela não teme a Deus, a pessoa bebia muito, isso e aquilo. Aí eu aprendi. Tem coisa que a gente aprende com Deus. Eu falei para a pessoa assim, cara, prega para os vivos, não fala nada do morto. O morto não temia a Deus, ele estava bebendo, morreu matado, não fala nada. Não fala nada daquilo, mas fala para os vivos que estão ali, traz uma palavra de conforto, de salvação, que a gente tem que estar preparado e tal. Então, assim, rapaz, oportunidade de servir essas coisas. Vem essas oportunidades para a gente servir. Então, para mim, uma das coisas que eu aprendi na prática, no ministério, é ter esse coração de servo, né? O próprio Jesus falou assim, que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? A gente não pode querer ser melhor que Jesus, né? É verdade, né? Não tem como, né? É verdade. E o ministério é serviço, né, pastor? Serviço. Tem gente que acha que eu vou virar pastor. Acho que é posição, não, né? Não, por causa de posição, não. O pastor é o servo de todos. É o servo de todos. É o servo de todos. O ministério é servir. Antes da próxima pergunta, nós temos aqui um recado muito importante para todos. Lembrando você que nós temos aqui na nossa cidade, em Conselheiro Pena, uma farmácia que traz para você o melhor atendimento com o melhor preço em seus produtos. Eles trabalham com remédios no melhor preço, trabalham na área de perfumaria também, com um mix gigantesco para te atender, e também tem coisas fitness. Você que faz academia, você que toma aí o seu Whey e vários outros suplementos, lá também tem. Eu estou falando da Ideal Farma. Está localizado na esquina da Praça da Prefeitura. Se você não pode ir até a Ideal Farma vai até você. É só você entrar em contato no número do WhatsApp. Eles também têm a entrega mais rápida da cidade. Se você ainda não comprou na Ideal Farma, não perca essa oportunidade. Eu estive lá essa semana, sou cliente da Ideal Farma, porque eu encontro lá o melhor preço, tá? Este é o recado importante para você. Não deixe de fazer aquela visitinha na Ideal Farma para garantir o que você precisa com o melhor preço. Que Deus abençoe aí nosso irmão Yuri Manzico e toda a família, com todos os funcionários que trabalham no estabelecimento. Pastor, vamos fazer uma pergunta para o senhor agora em relação à juventude. E a juventude é o futuro da igreja. Sim. O futuro do ministério. O que é que o senhor tem achado da juventude do nosso tempo?
a nossa juventude, vamos falar de uma forma geral, né? Estou entrevistando o pastor Batista, tem aspirado o ministério ou, em sua maior parte, tem procurado as carreiras seculares? O que o senhor tem a dizer para nós? Como se houve essa situação? Rapaz, eu vejo essa situação, por exemplo, de a juventude, às vezes, aspirar, né, assim, a vida secular em detrimento do ministério, né? Talvez um pouco seja a culpa nossa mesmo, né, assim, de alguns pais, por exemplo, se o jovem fala assim, eu quero ser pastor. Não, meu filho, você tem que ser um engenheiro, tem que ser um... Os próprios pais já trabalham. Às vezes trabalha isso na mente dos filhos, né, que é melhor que ele seja um engenheiro, seja um médico e tal, do que aspirar o ministério. Então, já enfrentamos isso na nossa igreja ele também. Na primeira turma de jovens que a gente mandou para o seminário, né, entre eles estava o Pedro Lucas, o Romário, né, e outros jovens, né, na época. Então, assim, era questionado isso na diretoria. Mas esses meninos são os meninos promissores, vai para o seminário, os meninos devem ser arrimo de família, tem que cuidar da família e tal. Então, assim, tinha gente naquela época que era contra, né, assim. Então, assim, eu creio que isso aí tem que trabalhar, talvez, mais essa questão assim, na mente dos pais, né? Que oferece os filhos lá no altar, né? Apresenta lá no altar, Deus, estou apresentando o Senhor. Para pastorear. Sim, né? Isso. E não para outra coisa. Para outra coisa. Mas os próprios pais desviam eles do chamado, né? Sim, pode ser, sim. Então, assim, a gente estava até falando aqui em off, né, no início, assim, que eu tenho uma esperança muito grande assim, na juventude, né, nos jovens de hoje, assim, eu vejo com muito bons olhos. Eu estava até falando esses dias, eu conversei com uma mãe, estava conversando no local, e ela falou assim, perguntei pelo filho, eu acho legal seu filho, um menino assim, bacana, parece que é muito comprometido, e ela falou assim, pastor, eu nunca li a Bíblia toda, o meu filho já leu, um adolescente, meu filho já leu a Bíblia, vai ficar com esse discurso, né, a gente no atual, mas tipo assim, de pastores, né, de pastores, né, na sua denominação, na sua igreja. Depois de você, né? Denominação na sua igreja. Depois de você, né? Nelson Júnior, Lázaro, Nelson Júnior, Lázaro. Benção. Não, sim. Benção, sim. Inclusive, passado foi uns jovens daqui que depende muito da gente, né? De investir também, né? De investir e acreditar nos jovens, né? Parar com essa coisa de ficar só batendo nos jovens, né? Eu falo, de vez em quando eu chamo a atenção de alguns, eu falo assim, cara, bater em jovem é muito fácil, véio. Por que não bate no pessoal mais velho da igreja, né? Porque na nossa igreja tinha uma época assim, que batia muito em jovem, adolescente, batia de seu pau, de púlpito às vezes. Assim, é muito fácil bater em jovem e adolescente. Agora, quando um adulto erra, né? Alguém bate no adulto de púlpito aqui, né? E tal. Então, assim, a gente tem que investir. A nossa igreja sempre teve essa pegada, sabe? Assim, no meu ministério, com jovens. Quando eu cheguei na igreja, não tinha nada de jovens, zero jovens. Já teve um momento, como o irmão estava falando ali, que a gente já teve muitos jovens, tinha lá muito jovem, e depois dá aquela caída, porque alguém ali também aprontou, escandalizou. Esse mesmo, a gente começa de novo e vamos embora, mas nunca deixamos de acreditar. Tem que acreditar, né? Muito interessante. E esse jovem que tem um chamado, pastor, nosso certo, sim, é um dos fatores primordiais para que o jovem que uma companheira escolha. De jeito nenhum. Que conselho o senhor dá na escolha? Uma companheira escolha. De jeito nenhum. Que conselho o senhor dá na escolha? Pode errar, não. É o momento de alinhar tudo. Né? Vale para vocês aí. Mesmo se a pessoa não tem um chamado. Esposa do pastor. Né? Que ela tinha que atuar em alguma área. E ela sempre trabalhou e trabalha na igreja, né? Em áreas que ela gosta de trabalhar, que ela sente aquele chamado. Ela muitos anos ela cuidou do departamento infantil, agora mais recente das mulheres. Agora está até passando já o cajado para outras pessoas que ela está ali preparando e tal. Então, assim,
E graças a Deus, rapaz, não tive. Não sei se é porque a gente casou já maduro, né, e tudo, eu já era pastor. A esposa é esse suporte, né? Que vai te ajudar na educação dos filhos. Não estou nem sendo machista, nem nada disso, não. A minha esposa, por exemplo, trabalha fora, né? Assim, quando eu conheci ela, já trabalhava fora. Mas a esposa é esse suporte, né? E ela é esse suporte para a minha vida, para o meu ministério, na educação dos meus filhos. Então, assim, é isso que a esposa precisa saber, né? O papel dela como esposa. Não importa se ela trabalha fora ou não, mas ela vai ser esse suporte. Ela vai dar condição do esposo dela exercer o ministério dele e tudo, sem aquelas coisas de... A mulher que vai casar com o pastor, ela não pode ser uma mulher ciumenta. Ela tem que ser uma mulher que confia em Deus, confia no homem que ela casou, porque ela casou com alguém que amava a Deus, que ama a Deus, alguém que é comprometido com Deus. Então, a esposa do pastor não pode ser uma mulher ciumenta, né? Então, assim, ela tem que entender essas coisas, né? E graças a Deus, em casa, assim, eu digo assim que a minha esposa é alguém, foi preparada por Deus mesmo para mim, para ser minha esposa. Aquela listinha, né, que a gente fazia, que eu idealizava lá o tipo de mulher com quem eu queria casar, é a minha esposa, né? É daquele jeitinho que Deus me deu, né? Deus então, te atendeu. Me atendeu, E Deus atende, tá? Jovens, estão aí, ó. Tá vendo aí, Nelson Júnior? Vai orando aí, meu. Vai orando, faz a listinha lá e vai colocando diante de Deus, né? As qualidades. Glória a Deus, pastor. E o senhor pretende pastorear por mais quantos anos? Depois de 25 anos de ministério, né? 26 anos de ministério. 26 anos de ministério. O senhor pretende pastorear por mais quantos anos? Rapaz, eu acho muito difícil, assim, de determinar um tempo, né, assim, mas eu creio, assim, que eu acho que o pastor ele tem que ter um senso, né, um senso crítico, né, assim, se eu, por exemplo, ficar um velhinho como foi o Russell Shedd, 90 anos, com a sabedoria daquela, quem sabe, né? A gente dá conta de pastoreando, mas assim, mas a gente tem que ter esse senso crítico, né? Eu já vi muitos pastores também, assim, ele já está no momento de parar e não parou, e não delegava, que não fez líderes, e aí a igreja sofreu muito, né? Do jeito que ele ganhou também, ele foi perdendo pessoas, porque ele já estava meio gagá, a realidade é essa, e o povo vai se afastando, não vai aguentando, que é as mesmas coisas, as mesmas histórias, o mesmo jeito. Então, assim, eu creio que a gente tem que ter esse senso crítico, né, de saber o momento de parar. E o pastor, ele tem que preparar alguém para tomar o lugar dele, ocupar o lugar dele. Então, assim, por exemplo, se eu quiser parar hoje, se Deus for a vontade de Deus, né? A gente fica sem gente falar sobre isso, porque depende muito também de Deus, né, pastor França? Sim. Assim, aquela coisa. Do tempo de Deus, né? Do tempo de Deus. Agora, a gente, como olhando assim, com senso crítico, a gente tem que perceber que a gente, hoje mesmo, eu já não sou aquele do início do ministério, né? Claro que eu não... Hoje, né? Então, tem uns meninos que trabalham comigo lá, eles vão para cima e tal. Então, tem algumas coisas que eles vão fazer. A gente programa, por exemplo, tem eu creio que aqui também acontece assim. Tem um retiro de carnaval lá, no período de carnaval. Rapaz, eu não ponho a mão em nada, dou apoio moral. Às vezes eles fazem algumas reuniões. Ô, pastor, participa da reunião com a gente aqui e tal. Entendeu? Assim, apoio no que precisar, tipo assim. Mas eles já fazem, resolvem o que tem que resolver, né, na igreja. Então, muitas coisas assim que eu fazia no começo, que não tinha jeito, era eu mesmo que tinha que fazer. Hoje eu já deleguei já vou delegando. E é bom para eles também, porque enquanto você está ocupando um espaço aqui, outra pessoa não vai ocupar, né? Então, assim, o pastor que não delega, o pastor que tem ciúme do púlpito, que é só ele que prega, ele não vai ter ninguém para ajudar ele, não. Ele vai chegar numa fase da vida dele que ele não pode nem morrer, né? Porque se os caras morrer, a igreja vai ficar sem ninguém. Então, assim, eu creio que, por exemplo, se hoje eu parasse hoje no ministério por algum problema, alguma dificuldade, hoje tem pessoas lá na igreja, jovem mesmo, que tem condição de assumir a Igreja Batista Luz e Vida, lá na igreja comigo, trabalhando lá. Entendeu? Então, assim, eu creio que
o pastor tem que se preparar para isso. Talvez não precise estabelecer uma data, um tempo, mas ele tem que estar preparado. Cara, se eu tiver que parar agora e ter esse senso crítico, você percebe que já não está dando conta de muita coisa, você já não está meio cansado, você vai saindo, vai... Eu acho que eu já estou meio nesse processo, entendeu? Assim, eu não sei quanto tempo, né? Mas eu estou meio que delegando assim, muitas coisas ali na igreja, tudo. Até o domingo à noite, que o pastor Batista tem muito disso, que domingo à noite é o pastor que prega na igreja, né? Até eu já tô colocando. Domingo passado mesmo foi o Pedro Lucas que pregou na igreja, né? Teve um outro domingo aí que foi o Paulo, o irmão da igreja que pregou. Então, assim, e durante a semana já há muito tempo que eu não prego, entendeu? Assim, então, assim, eu acho que você tem que ir preparando para isso, né? Eu acho que, independente de determinar um tempo, né? Você já tem que estar preparado, né? Muito interessante. E o que é que o senhor sonha para a Igreja Batista Luz e Vida para os próximos anos? Rapaz, eu sou um sonhador, assim, e eu acho que quando o pastor deixa de sonhar, acabou o ministério dele. Então, assim, eu estou sempre sonhando com o crescimento da igreja, né? Com o crescimento da igreja, de realizar coisas grandes para Deus, de expandir, né, a Igreja Batista Luz e Vida, né? Ter congregações em outros lugares também, e o crescimento também ali da igreja onde a gente está ali, né? Mas a gente sabe que uma hora aquilo ali vai ficar pequeno, né? Vai ter que expandir para outros lugares. Eu estou sempre sonhando com o crescimento da igreja, sabe? De ver Deus mudando, transformando a vida de pessoas, e a gente tem visto isso, sabe? Muitas vidas sendo transformadas, e então eu sonho muito com o grande crescimento da igreja, de ver muitas vidas transformadas, sabe? Para a glória de Deus, né? Está sempre sonhando. Maravilha. E não pode parar, né? A gente não pode parar de sonhar, não pode cair na mesmice, né? Uma coisa assim que no ministério também eu aprendi, é que você não pode cair na mesmice, né? Não pode se acomodar no ministério, né? Você não pode cruzar os braços e falar, tá bom demais, já alcancei. Não, tem que estar sempre procurando crescer cada vez mais, né? Então, e esses congressos que a gente sai assim, ajuda muito nisso aí, ajuda muito. Sair para ver outras igrejas. Eu já fui, por exemplo, já saí daqui, já fui em Fortaleza, já fui em Santarém, que é o Pará, lá no interior do Pará, né, que é região ribeirinha. Tem uma igreja em Santarém, a Igreja da Paz, que numa cidade naquela época de 210 mil habitantes, só a igreja deles tinha 70 mil na cidade. 70 mil pessoas na cidade. Que isso? A Igreja da Paz. Muito Aí grande. eu já fui lá para ver. Então, assim, eu estou sempre sonhando, cara, sempre sonhando, sempre procurando aprender, né, e tal. E uma coisa que eu aprendi também nesses congressos, participando, é que o pastor sempre tem que ter gente jovem, seminarista, pessoas assim, próximo da gente, né, que ajuda a gente, dá um gás e tem ideias novas e tal. Tudo isso a gente vai aprendendo, né? Maravilha, pastor, muito interessante. Nós já estamos encerrando o nosso podcast, Rendeu. Estamos aí a 1h20, né, Nossa, nesse Deus. bate-papo. Passa muito rápido. Temos a Muito última rápido. pergunta para encerrar. Se o senhor Sim. pudesse dar um conselho para todos esses que estão nos assistindo e deixar uma palavra para a nossa cidade de Conselheiro Pena, qual conselho seria? Uma palavra que eu deixo para a cidade de Conselheiro Pena é que todos vocês que estão assistindo, que vão assistir, amem a sua cidade, né? Profetize bênção sobre esta cidade, a cidade de Conselheiro Pena, né? Porque às vezes as pessoas acabam profetizando palavras malditas, né? Palavras de maldição, por exemplo, uma brincadeira que as pessoas de fora fazem com a nossa cidade. Ah, sei lá, de Conselheiro Pena, quem mora em Conselheiro Pena. E aí eu sempre, desde o início que eu cheguei por aqui, eu falo, quem mora em Conselheiro e tem Jesus, com Jesus a gente não pena não, né? Então, assim, ame essa cidade, né? Então, pastores estão aqui, né? Não chega aqui, pai, tô doido para ir embora dessa cidade, não sei o quê.
ame a cidade. Né? Eu fiz de Conselheiro Pena, eu vim de Valadares, eu fiz de Conselheiro Pena na minha cidade. Assim, gosto muito dessa cidade, muito, mas muito mesmo. E para as pessoas que ainda não estão servindo a Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Né? Então, busca o Senhor, meu querido. Né? Tem igrejas maravilhosas, homens e mulheres de Deus nessa cidade aqui, para te acolher, para te receber, para te discipular, ensinar a palavra. Então, busca o Senhor, né? Enquanto se pode achar. E ainda para aquelas pessoas que pensam assim, pastor, para mim não tem mais jeito, né? Tá difícil, as coisas para mim tá complicada. A Bíblia diz lá em Jeremias 29, versículo 11, que os pensamentos de Deus sobre nós é pensamentos de paz e não de mal. Então, Deus tem o melhor para a sua vida. Isaías 1,19 diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus tem o melhor para nós, né, pastor Francis? É verdade. Eu deixo essa palavra para toda a cidade, para aqueles que estão servindo ao Senhor. Ame a cidade, orem pela cidade, profetize bênção, busque o bem da cidade, né? Como diz lá em Jeremias 29, 7 também, ele fala assim, quando vocês forem lá para o cativeiro, né, para a cidade que eu vos desterrei, procurai a paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês também vão ter paz. Então é isso, é amar a cidade, orar pela cidade, profetizar bênção sobre a nossa cidade, né? É a palavra que eu deixo aí. Glória a Deus, maravilha. Amém. Muito obrigado, pastor José Carlos, por disponibilizar. Eu sei que a sua agenda é concorrida e corrida, mas por tirar esse tempinho na agenda, estar conosco aqui. Foi muito edificante este tempo que passamos juntos. E você, não esquece de pegar este link e mandar aí para todos os seus amigos, que assim como esta palavra, este momento foi edificante para a sua vida, vai ser edificante para a vida de alguém também. Mais uma vez, pastor, muito obrigado por estar aqui no podcast Madecop, nesse 16º episódio. É a primeira vez de muitas outras que virão pela frente. Muito obrigado mesmo. Que Amém. Deus continue abençoando o senhor, seu ministério e toda a sua família. Para mim foi uma honra muito grande estar com vocês aqui, tá? Muito bom mesmo. Senti muito honrado quando eu recebi o convite. Tá? Por isso já confirmei logo, parece que fez mundo de ideia. Esqueci até do aniversário do André, mas o André tá lá também assistindo e tal. E parabéns mais uma vez, tá, André? Mas foi benção demais, tá? Muito bom. Maravilha. Que Deus abençoe. O pastor Zé Carlos é um pastor muito querido aqui na nossa cidade. Amém. Deus continue abençoando o senhor e todo o seu ministério. Que Deus abençoe você, querido ouvinte, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Amém.